hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Quando a vida estende a mão, é preciso entregar o coração. É preciso amar sem pedir. É preciso servir. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Vibre sempre. Amar e servir é ser feliz. Quando a gente entrega o coração, faz da vida inteira uma canção, faz do sonho uma realidade, que liberta a ave prisioneira. Muito boa noite, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais uma terça-feira de reunião pública aqui neste canal do Centro Espírita Chico Xavier, e todos aqueles que também nos acompanham pelas redes sociais como o Instagram e o próprio Facebook do Centro Espírita. Hoje, mais uma terça-feira de reunião pública, onde nós sempre temos esta oportunidade de falarmos de assuntos interessantes relacionados ao Evangelho segundo o Espiritismo,
e tantos outros assuntos que despertam o interesse das pessoas no modo geral. Hoje iremos falar de um assunto relacionado ao capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o item que nós iremos desenvolver agora, nesse momento, é o item 13, que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. A missão do homem inteligente na Terra, tá certo? Mas antes, convido a todos vocês primeiramente a fazermos a nossa prece inicial e logo em seguida nós iremos desenvolver esse assunto que é de suma importância para todos nós. Então vamos fechar os nossos olhos, meus queridos irmãos, e agradecermos a Deus e a espiritualidade amiga por mais este encontro de luz, este encontro de oração, que com certeza serve de reflexão para todos nós através dessas palavras benditas, vindas do Evangelho segundo o Espiritismo, que com certeza é um remédio espiritual para as nossas ações, pelas nossas condutas e, por que não, dos nossos pensamentos, que é de suma importância para todos nós. Rogamos a Ti, Senhor, que possamos sempre estarmos juntos e reunidos nesse mesmo objetivo, nesse mesmo propósito, que é a prática do amor e a prática do bem. Que assim seja. Bom, meus irmãos, como foi falado no início da minha fala, vamos falar hoje do capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espírito, e o item que nós iremos desenvolver agora, nesse momento, é o item 13, que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. Quando foi abordado no início sobre essa questão tão importante para todos nós, de nós sabermos um pouco sobre esses conceitos, essas palavras relacionadas sobre a missão do homem inteligente na Terra, veio vários exemplos em nossa mente para nós falarmos um pouco de situações que tanto aconteceram no passado, como exemplos, como situações reais que estão acontecendo na nossa vida atual. Ou seja, falar da questão da inteligência não é simplesmente relacionar a situação de grandeza sob títulos acadêmicos, de mestrados, doutorados e tantos outros conhecimentos que a gente sabe que dentro das leis humanas nos proporciona esses reais títulos, mas que na verdade dentro dos princípios evangélicos, se não tiver a questão moral, se não tiver essa questão de poder auxiliar e ajudar o próximo, com certeza não serve para absolutamente nada. Porque quando a gente passa a conhecer a doutrina espírita, meus irmãos, existem outros propósitos, existem outras teorias que a gente colocando para a nossa vida, para o nosso lado real, a gente passa a compreender várias situações importantes que vão servir de exemplos para a nossa melhoria contínua aqui na Terra. Basta você refletir de situações, por que nós estamos aqui vivendo na Terra? Qual o nosso real motivo? Qual o nosso propósito de estarmos aqui? Então são essas reflexões que a gente coloca de situações de vários espíritos que fracassaram nas suas reais existências e que vieram com uma missão redentora de auxiliar para o progresso da humanidade e que infelizmente deixaram a desejar, fazendo mal, pensaram apenas no seu próprio ego, pensaram em si próprio, logicamente, e que com certeza não ajudou em absolutamente nada em situações que possam ajudar a humanidade, tá certo? Então, gente, falar da missão do homem inteligente na Terra requer o máximo de responsabilidade. E aqui diz o seguinte: a missão do homem inteligente na Terra é fazer reverberar, ou seja, fazer refletir através de suas faculdades o bem comum e o progresso coletivo. Tá certo? Eu coloquei aqui como destaque muito importante essas questões que nada adianta você cultuar essa inteligência que você adquiriu aqui na Terra sem fazer o bem, sem promover o bem comum e o progresso coletivo, não vai servir de absolutamente nada. Tá certo? Então são esses conceitos, primeiramente desses primeiros conceitos, que a gente leva em consideração todas essas situações para nós refletirmos as reais necessidades da questão da inteligência na Terra. Por que Deus nos deu essa inteligência? Qual o propósito? Tá certo? Então são essas reflexões que a gente vai tentando cada vez mais compreender
essas reais situações. A inteligência possui diversos graus de potencialidades. Portanto, a capacidade que cada um utiliza irá depender dos compromissos que foram assumidos na erraticidade, tá certo? Então, isso não quer dizer que só existe um certo grau de pessoas que têm uma inteligência para poder desenvolver, para poder ajudar. Negativo. Todos nós temos um certo grau de inteligência. Ou seja, todos nós temos uma pequena responsabilidade de estarmos aqui na Terra para poder ajudar o auxílio da humanidade. Eu vejo muitos exemplos no passado que com certeza auxiliou bastante para o progresso da humanidade e principalmente facilitou a vida das pessoas, na questão da ciência, na questão da própria humanidade, tá certo? Do convívio familiar, no convívio da sociedade, a gente vê reais situações de criações, de invenções, de situações que foram elaboradas, que foram pesquisadas e estudadas e que facilitou muito para o progresso da saúde das pessoas, para o progresso da humanidade, tá certo? E isso é o verdadeiro propósito que Deus nos deu, esse atributo maravilhoso que é a inteligência. Tá certo, gente? Então, só para repetir aqui, que a inteligência possui diversos graus de potencialidades, tá certo? Diversos graus, ou seja, isso não foge de maneira alguma de nossas responsabilidades. Todos nós temos uma real responsabilidade de poder assumir e principalmente contribuir para o bem da sociedade, para o bem da humanidade. Portanto, a capacidade que cada um, olha só, que cada um de nós utiliza irá depender dos compromissos que foram assumidos na erraticidade, tá certo? Então nós temos um real compromisso. Isso não quer dizer que nós vamos ficar simplesmente parados e darmos as responsabilidades para as outras pessoas que a gente acharem superdotadas de inteligência através de pesquisas, através de muitos estudos, de maneira alguma. Então cada um de nós temos um papel importantíssimo para contribuir para a humanidade. Isso é uma realidade que nós não devemos, de maneira alguma, deixar de exemplificar. Eu vendo aqui essas explicações, meus queridos irmãos, eu vejo tantos exemplos que foram de suma importância para a nossa facilidade hoje nas nossas vidas atuais. Nós podemos citar o exemplo que antigamente, séculos atrás, né, como é que as pessoas utilizavam fogo? Como é que as pessoas faziam os seus afazeres domésticos, como é que eles faziam a comida. Hoje, na nossa vida real, nós temos mecanismos que facilitam cada vez mais a nossa vivência aqui na sociedade. Hoje, para fazer uma simples comida, você tem um botijão de gás, você tem um fogão, que facilitem muito essas questões de fazer a nossa preciosa comida. Vamos citar exemplos da própria energia elétrica, que antigamente nós não utilizávamos, as pessoas de séculos atrás não utilizavam a questão da energia elétrica. E hoje nós temos essa facilidade no nosso meio de melhorar cada vez mais a nossa qualidade de vida, através de uma boa claridade, através da energia elétrica, que vai servir de muitos benefícios para a gente fazer os nossos alimentos, para nós assistirmos os nossos noticiários, fazer as nossas pesquisas pela internet. Então são várias atribuições que hoje a humanidade necessita muito e que facilita muito as nossas vidas. Graças a quê? Graças à questão da inteligência da humanidade que criou esses mecanismos para facilitar a nossa vida. Eu citei esses dois exemplos, meus irmãos, mas existem tantos outros exemplos que servem de muita gratidão, que serve de muita facilidade para todos nós. Tá certo, meus irmãos? Meus irmãos, tem uma questão muito importante que fala aqui sobre enquanto alguns indivíduos utilizam a sua inteligência para o bem, outros utilizaram, infelizmente, para o mal. Tá certo? Eu fazendo aqui minhas pesquisas, veio uma situação relacionada de grandes líderes da humanidade que vieram numa missão de ajudar as pessoas, que vieram de missões para poder governar para o bem-estar da sua nação,
para o bem-estar do seu país, infelizmente fizeram totalmente o inverso. Eles, infelizmente, mataram as pessoas, utilizaram do seu poder, de suas atribuições e, por que não falar da sua inteligência, para fazer simplesmente o mal. Eu pesquisei em algumas oportunidades de pessoas, de governantes, de ditadores, que tiveram essas oportunidades, que eram pessoas inteligentíssimas, tá certo? Do seu grau de oratória, de poder convencer as pessoas, de poder auxiliar as pessoas, os seus povos, infelizmente fizeram totalmente o inverso, que foi o mal. E aqui temos alguns exemplos, uns indivíduos que utilizaram para o bem e já tem outros que utilizaram para o mal. E vamos citar um exemplo de alguns memoráveis personalidades que tiveram essa oportunidade de governar o seu país, de governar a sua nação, infelizmente utilizaram essas atribuições para simplesmente fazer o mal. E aqui temos o exemplo do Mao Tse-tung, tá certo? Mao Tse-tung, ele liderou a Revolução Chinesa e foi o arquiteto e fundador da República Popular da China, tá certo? Ele desencarnou em 1976 e, segundo dados de registros históricos, ele executou aproximadamente 77 milhões de pessoas. Nós temos aqui outro exemplo que veio para a humanidade com o objetivo de fazer o bem, de governar o seu país, a sua nação, e infelizmente fez totalmente ao contrário, como o Stalin. O Stalin, meus queridos irmãos, ele governou a União Soviética e foi conhecido como monstro de aço, tá certo? Dependendo dos dados, chegou a 40 milhões de assassinatos, tá certo? Então foi outro que realmente matou muitas pessoas, matou muito. Outro, não poderíamos deixar de citar esse exemplo, foi o próprio Hitler. Ele chegou a 20 milhões de pessoas, ele executou aproximadamente, ele mandou matar 20 milhões de pessoas. E dessas 20 milhões, 6 milhões foram judeus. Como também não poderíamos deixar de citar o exemplo do próprio Saddam Hussein e de tantos outros ditadores que tiveram essa missão grandiosa de governar o seu país, de governar a sua nação. Infelizmente, eles pecaram nessa existência porque utilizou o seu poder, utilizou a ganância para fazer o mal, simplesmente pensando no seu próprio ego, pensando em si próprio, e que com certeza gerou sérias consequências para a humanidade e, por que não, para si próprio. Tá certo? Meus queridos irmãos, aqui tem uma frase muito interessante de André Luiz que diz o seguinte, que ninguém, meus irmãos, ninguém foge dos princípios de causa e efeito. Olha só, ninguém foge dos princípios de causa e efeito, mas ninguém está privado da liberdade de renovar o próprio caminho, renovando a si mesmo. Essas reflexões relacionadas ao André Luiz, gente, faz a gente refletir sobre a nossa real situação hoje, tá certo? Qual o nosso principal papel que nós estamos fazendo hoje, tá certo? Olhando essas explicações evangélicas do próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente analisa da melhor forma possível o quanto esse Evangelho nos auxilia cada vez mais a nossa melhora de conduta. Porque nós temos, logicamente, vários problemas, mas através desses problemas que a gente acaba entendendo melhor o sentido das coisas, o melhor sentido das nossas vidas. É por isso que nós temos esse papel muito importante de ajudar a humanidade cada vez mais. Através desse raciocínio, através dessas explicações, faz com que a gente reflita sobre as nossas ações. E que, com certeza, todos esses ensinamentos faz com que a gente possa ajudar aquelas pessoas que tanto necessitam de ajuda. E falando desse tema, a missão do homem inteligente na Terra, é um assunto que não poderia, de maneira alguma, deixar de falar, porque ele fala da nossa real situação. Qual o nosso principal papel hoje para a nossa sociedade? Qual a nossa contribuição para o nosso país? Tá certo? Quais as reais reflexões que faz a gente chegar a uma simples conclusão de nós não ficarmos de braços cruzados e simplesmente
deixar as coisas acontecerem. Então nós temos que fazer esse nosso papel de poder ajudar as pessoas. Então a doutrina espírita ela nos dá essas reflexões, nos dá esses ensinamentos para que a gente possa refletir cada conhecimento desse do Evangelho segundo o Espiritismo para poder contribuir para as pessoas do modo geral. Isso é uma realidade, isso é um fato, tá certo? Ou seja, todas essas situações faz com que a gente possa tentar evoluir cada vez mais fazendo o bem, pregando a paz, pregando o amor para todas as pessoas. Meus irmãos, aqui tem uma pergunta muito interessante, né? Uma pergunta 120 da obra O Consolador, uma obra muito interessante que diz o seguinte, tem aqui uma pergunta. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Olha só, uma resposta bem interessante para nós refletirmos aqui nesta noite. Diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental. Olha só, sem desenvolvimento sentimental. Porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. Olha só que resposta inteligente, tá certo? Ou seja, esse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência. Apenas isso, a inteligência. Olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida, tá certo? Ou seja, essa reflexão, só para frisar novamente, só para repetir, né? O grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência. Apenas isso. Não serviu para o progresso da humanidade. Ou seja, não serviu para o bem comum. Não serviu para ajudar as pessoas a se desenvolverem, a se fortalecerem cada vez mais, porque cada ser humano, cada espírito, cada vez mais fortalecido através de energias, através de contribuições da humanidade, com certeza faz com que a humanidade, a sua região, o seu país, a sua cidade, ela possa viver cada vez melhor, tá certo? E aqui essa resposta relacionada na pergunta 120 nos deixa muito bem clara, que essa inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, né, traz um desequilíbrio do sentimento e da razão. E é por isso que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo. Tá certo? Então, o grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Tá certo? Então, isso foi mais uma resposta, foi mais um chamado importante para nós refletirmos a nossa real situação hoje, de poder contribuir para o bem da humanidade. Aqui diz o seguinte, não sejas arrogante do que sabes, tá certo? Mais uma reflexão para nós auxiliarmos a quem nos escuta, auxiliarmos aqueles estudiosos do Evangelho segundo o Espiritismo, tá certo? Não sejas arrogante do que sabes, pois esse saber tem limites, bem circunscrito no mundo que habitas, mesmo supondo que és uma sumidade da inteligência deste globo, não tem nenhum direito de envaidecer-te com isso, tá certo? Então isso é um chamado muito importante dentro dessas reflexões, que nós não podemos de maneira alguma nos envaidecer com reais situações relacionadas à inteligência, tá certo? Pelo contrário, você deve cada vez mais contribuir para o bem da humanidade. Então esse é um papel de suma importância para todos nós. Meus queridos irmãos, tem um exemplo muito interessante que eu vi na própria leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a questão do dom que Deus deu para as pessoas relacionadas à inteligência. E aí ele citou um exemplo de um jardineiro, né, que ele entregou uma enxada para um operário, né? Qual a finalidade de uma enxada? A finalidade de uma enxada é o quê? É para você cavar a areia, cavar o buraco para fazer as suas atribuições, fazer um plantio, né? Ajudar e auxiliar no que foi necessário. E o que acontece se um operário agredir o seu jardineiro com uma enxada? Logicamente,
ele sofrerá duras consequências naquilo que ele fez. Como é que ele recebe uma enxada para trabalhar e fazer as suas reais atribuições que são necessárias para o seu plantio, né, para a sua colheita, enfim, várias situações importantes para que possa contribuir para o seu trabalho, e ele simplesmente agride o jardineiro? Ele sofrerá duras consequências, não é isso? Ele será expulso daquele meio, tá certo? Ele será demitido daquele trabalho. A mesma situação dentro desse comparativo é o que nós fazemos ao receber a inteligência que Deus nos proporcionou. Deus nos deu a inteligência para quê? Para nós fazermos as nossas atribuições, de poder ajudar para o bem e para o progresso da humanidade. Se nós pegarmos essa inteligência para fazer o mal, se nós utilizarmos dessa inteligência para prejudicar as pessoas do modo geral, com certeza nós teremos duras consequências nessa existência. É por isso que nós temos um papel importantíssimo de refletirmos e cada vez mais tentar evoluir cada vez mais dentro dessas explicações. Tá certo, meus irmãos? Então, são essas reflexões desta noite que eu gostaria de contribuir para vocês. Agradeço de coração pela oportunidade bendita, por essas palavras, que com certeza, dentro dessas explicações, com certeza é mais um chamado, é mais um alerta para todos nós, para a gente refletir cada vez mais qual o nosso real papel aqui nessa existência. Tá certo? E agora, vamos finalizar com a nossa prece. A nossa prece, meus irmãos, vai ser uma prece relacionada através do Espírito Emmanuel, tá certo? E eu peço a todos vocês que fechem os olhos, que eu vou ler essa prece que fala sobre a prece da paz, que é uma prece muito bonita para a gente finalizar esta noite. E logo em seguida convido a todos vocês a participarem do passe à distância, tá certo? Então vamos lá, fechando os nossos olhos, que agora eu vou ler essa prece que é muito bonita e muito importante para as nossas reflexões. Prece da paz. Senhor Jesus, em teu amor infinito, concede-nos a tua paz. Ensina-nos a viver e a servir em paz. Conserva-nos os corações do caminho da paz. Auxilia-nos a compreender-nos uns aos outros no clima de paz. Senhor, em tua misericórdia, abençoe-nos com a tua paz, agora e sempre, assim seja. Muito obrigado, meus queridos irmãos, e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.